Pois é, pessoal. Tô desempregado e eu acho que eu tô entrando em depressão. Sim, é isso mesmo que vocês escutaram. Eu acho. Tô tendo as minhas desconfianças. Desempregado, sem emprego, sem trabalho, sem renda. E tô entrando numa depressão profunda. Profunda, galera. Quem nunca escutou isso, não é mesmo? Quem nunca ouviu isso por estar desempregado, está mais quieto do que o comum, está no seu canto, ter se afastado, né? Aí vem as pessoas, vem familiares, vem supostos amigos, entre aspas, te acusando, dizendo que tu tá em depressão. Ah, tá em depressão. É depressão isso aí. Tá desempregado, tá em depressão, tô depressivo aí. Tu não sai mais, tu não tem dinheiro, né? Tá em depressão. Tá completamente em depressão. De repente, tu só tá contemplando a tua própria existência. Tu tá se entendendo no interno, como que tu funciona. Como que tá, na verdade, lidando com aquilo ali. Mas não necessariamente que tu está em depressão. Muito pelo contrário. As pessoas dizem que tu tá em depressão porque tu parou de fazer o mesmo comportamento delas. Na maioria dos casos. Tu não tá em depressão. De repente, o que tu pode ter agora, que tu tá desempregado, tu tá lidando com um burnout. Pode ser isso. Que é o que aconteceu comigo no meu último subemprego que eu trabalhei. Sim, galera. Eu entrei em estado de burnout. Burnout significa queimar, né? Burn out, de dentro para fora. Queimar de dentro para fora, queimando de dentro para fora, lá ele. Ou seria, vamos dizer, um ditado popular, surtando, né, de dentro para fora, que é, de fato, essa explosão, essa queimação de dentro para fora, de tudo que aconteceu dentro daquela empresa que tu tava. Comigo foi assim. Principalmente se tu tá num cargo onde tu é subordinado dentro da empresa. Tu não tem um cargo alto dentro da empresa, então tu não pode apitar ali dentro, né? Então tu vai vendo tudo que acontece, as injustiças, todo tipo de injustiça, falsidade, coisas que tu pensa assim, como que isso aqui tá acontecendo aqui dentro da empresa, as coisas que tu vê acontecendo por trás dos panos. E aquilo ali começa a te gerar ansiedade, desânimo, perde a força de vontade. E aí, cedo ou tarde, vai estourar um burnout em ti, vai acontecer. E aí o pessoal diz que é depressão. Mas não é depressão. Eu acredito que a maioria dos casos não é depressão. Elas falam que é depressão para tu ir procurar um psicólogo, uma psicóloga, para te encher de remédio, para sugar o teu dinheiro a cada sessão e infinitamente durar essas sessões, sem ter data para terminar, dizendo que é um tratamento que eles estão fazendo, quando na verdade não. É só manutenção do sistema, manter as engrenagens girando. Eu tive um burnout. Mas não era depressão. Não. E por que eu falo? Eu recomendo que tu não vá em psicóloga nem em psicólogo. Eu fui e me arrependi. Foi uma perda de tempo, pessoal. Eu afirmo com plena certeza que foi uma perda de tempo. E se eu pudesse voltar atrás, eu não teria ido. Eu teria feito outras coisas. Porque não me adiantou em nada, absolutamente nada. Nada. Mas eu fui no que os outros falaram, né? Achando que eu tava em depressão.
Mas não era. O que eu tinha de fato era um burnout, sim, um esgotamento mental, um esgotamento consciencial do que eu estava visualizando na minha rotina de trabalho. Sim, ansiedade, desespero interno, falta de força de vontade para querer trabalhar. Isso sim, e isso é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, ainda mais falando em subemprego. Ainda mais falando em subemprego. Por quê? O cara começa de baixo e vendo as coisas, tudo que acontece lá dentro, tu não tem a quem recorrer, tu não tem como denunciar, tu não tem o que fazer. E tu vê as coisas acontecendo, é óbvio que aquilo ali vai te adoecer. É óbvio. Desvios de função, carga horária alta, o salário não é compatível, tendo que lidar com cliente, gerência, defecando praticamente em cima da tua cabeça, tendo que lidar com colegas que estão ali por obrigação e obviamente não porque gostam, nem gostam de ti, muito pelo contrário, né? Falam mal de ti pra todo mundo, dentro da empresa, nas tuas costas, e na tua frente aquela falsidade. Me dá um abraço, tava com muita saudade de ti, me dá um abraço aqui, ó. Isso, um abraço amigo, não é abraço amigo, não é. Então é óbvio que aquilo ali vai te trazendo um desgaste mental, um desgaste emocional, um desgaste consciencial, a ponto de que tu vai entrar em colapso, como eu falei, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Mas na verdade não é depressão isso que tu tem. Mas como eu falei, os demais, as outras pessoas dizem, eles estão seguindo, sem saber que eles estão seguindo a cartilha do sistema. Porque automaticamente, se tu vê alguém que está desempregado, que parou de se envolver com a grande massa, que mudou de uma hora para outra, o que a maioria vai pensar? Ela vai pensar que tu tá em depressão, né? Vai pensar que tá em depressão, quando na verdade não é isso. Na verdade, tu tá deslocado consciencialmente. Na minha visão é isso. Tu tem esse deslocamento. E aí tu fica à deriva sem saber o que fazer. Mas não é porque tu tá em depressão, porque tu caiu em depressão. Não é como a maioria do pessoal fala, galera. Não vão nos papos deles. Não é. Provavelmente tu não tá em depressão. Provavelmente tu não tá em depressão. Tu tá tendo esse encontro, de fato, contigo mesmo. Porque tu nunca teve isso antes. Então é óbvio, tu vai querer se isolar, se afastar. Mas não porque tu tá em depressão. Essa depressão, essas crises que o pessoal fala, não passam de mimimis. Ah, perdi meu emprego, tô em depressão. Ah, levei um pé na bunda da minha mulher, do meu homem, tô em depressão. Meu namoro acabou, meu casamento acabou. Ah, não sei o que aconteceu comigo, tô em depressão. Não, não. Isso não passa de mimimi, que é isso que acontece, na maioria dos casos. Tu tá só deslocado e tu precisa se posicionar novamente. Colocar a rota na direção certa. É só isso. Só isso. Continua não
fazendo o que a maioria faz. Obviamente agora tu não vai entrar em droga, tu não vai começar a beber, tu não vai começar a ir em festa, balada, não vai ficar assistindo futebol, perdendo tempo com redes sociais, Big Brother, novela, fofoca das celebridades de não sei quem. Não. Ah, mas daí o pessoal vem dizer que tu tá em depressão porque tu não tá fazendo mais essas coisas. Mas tu não tá em depressão. Como eu falei, tu tá se encontrando, vendo o teu lugar no mundo. Depois de todo aquele nocaute que tu sofreu dentro da empresa, dentro do subemprego, e aí tu foi demitido, foi mandado embora, ou tu pediu pra sair. Simplesmente tem gente também que pede as contas, simplesmente porque não consegue mais lidar, não consegue mais vencer lá dentro da empresa. Porque a carga, o fardo é tão pesado que o cara abandona, a pessoa abandona. Eu sei como é que é. Porque eu sempre fiz isso. Sempre fui eu que pedi pra parar, sempre eu que pedi as contas. Porque eu comecei a ver as injustiças dentro das empresas, em todas. O puxa-saquismo, a panelinha, funciona. Mas se tu é alguém que não é puxa-saco, mas que trabalha corretamente, tu não cresce dentro da empresa. Muito pelo contrário. O puxa-saquismo a panelinha te faz crescer, a indicação te faz crescer. Mas se é alguém correto na tua, não, isso não te faz crescer. Aí vem o pessoal dizer que tu tá em depressão. Mas tu não tá em depressão. Acredite. Se mantenha assim firme, não usa droga, não começa a beber bebida alcoólica, começa a se perder, andar com gente más, amizade. Não anda com ninguém. Tu não tem que ser coletivista, como o pessoal fala. Até porque isso é fraude, isso é mentira. Isso não existe aqui nesse mundo. Eles mentem. A maioria, todo ser humano está pensando em si próprio, no seu próprio umbigo. Tu tem que trilhar o teu próprio caminho. Não vai nos papos de ser coletivista, como o pessoal fala. Não. Isso eles querem se aparecer, eles querem se achar. Eles querem os holofotes para eles. Por isso que eles falam isso. Mas no fundo ninguém é coletivista. Tu não deve ser também. Tu tem que recuperar as tuas próprias forças internas. Tu pode fazer isso. E se tu achar alguém nesse percurso que valha a pena conversar, aí que tu sente que realmente vale a pena, aí tu conversa com aquela pessoa. Tu procura sim ter pessoas iguais a tu na tua vida, que te agregam de fato. Eu sei que são poucas, é muito poucas mesmo. É muito poucas pessoas. E tu precisa de tempo para conseguir a confiança e ver qual pessoa vale a pena. Né? E para isso eu deixo o meu contato, pessoal. Me chamem lá se vocês quiserem conversar. Se vocês estiverem passando por um processo de burnout, tá? Eu já tive muitas experiências assim. Então eu posso te passar a minha visão de mundo, tá? Só que vai ter um valor, tá? Não é de graça. Então só manda mensagem se tu realmente estiver disposto a investir nessa conversa. Porque é um contato sério, tá? Então mande mensagem e a gente vai marcar um dia, um horário e vamos conversar. Mas tu não é obrigado, se tu não quiser, a fazer isso. Não precisa me chamar se tu não quiser. Mas continua seguindo a tua vida. Fazendo isso que eu falei agora há pouco. E eu não iria em psicólogo nenhum.
Isso aí é fraude. Isso aí não vai te ajudar de fato. Não vai. Esse pessoalzinho, eles aprendem na faculdade o que o sistema quer. Muitos deles são playboys que o pai e a mãe pagou a faculdade pra eles. São riquinhos filhinhos de papai. Eles não vão te agregar em nada na tua vida. Eles não vão te passar a caminhada verdadeira que tu precisa aprender para ser um homem, uma pessoa correta e ver por detrás das cortinas desse mundo. Não. Eles vão te segurar para te ficar trazendo dinheiro para eles todo mês, toda semana, seja lá qual for o período que eles vão negociar. Por isso que tem assim, ó, de psicólogos, ó. Assim, ó, ferve. Entra nas redes sociais, aí tu vai ver. Nunca achou estranho? Por que tem tanta gente assim? Que esquisito. Ah, é uma máfia, é um comércio, ó. Bom, é muito dinheiro, muita grana, eu quis dizer. Eu faço isso aqui, é muito dinheiro, muita grana rolando. Vamos dizer que a geral tá em depressão e vamos mandar eles nos psicólogos, nas psicólogas, encher de remédio, encher de coisa que não presta, produto químico, remédio, produto farmacêutico. Então, na minha opinião, tu não tá em depressão, tu só tá deslocado. Tá deslocado do mundo. Deslocado no mundo, que eu quis dizer. Mas considera me mandar mensagem, entrar em contato, ver se faz sentido pra ti, de fato. Eu acho, na minha humilde opinião, que tu não tá em depressão. Muito pelo contrário. Tu tá acordando aos poucos e vendo esse sistema como ele realmente é. Cru, na crueza plena dele. Não acha que os outros estão dizendo, só porque os outros estão dizendo que tu tá em depressão, que de fato tu tá em depressão. Porque como eu falei, é fácil acusar alguém dizendo que ela tá em depressão. É fácil, não é assim que a maioria faz? Já falaram até pra mim em várias fases da minha vida que eu tava em depressão. E pra mim nunca fez sentido isso. Até que eu paguei uma psicóloga particular. E eu me arrependo completamente de ter feito isso. Por isso que eu tô falando isso, entendeu? Por isso que eu tô falando. Eu senti na pele. Eu tive essa experiência. Por isso que eu tô falando, não vai. É uma recomendação, na verdade. Eu não tô te incentivando a absolutamente nada. Mas tô dando a minha opinião aqui e a minha visão de mundo. Então é isso, tá? É isso. Essa é a mensagem. Tamo junto, um forte abraço.